que as minhas alunas, por que as fibromulheres retiram a medicação? Porque elas seguem um passo a passo, tá? Elas seguem um método que eu construí para ir na raiz, onde o corpo não precisa mais gritar de dores, não precisa mais gritar com fadiga, com insônia. E aí, consequentemente, se o corpo ele não grita mais, consequentemente o médico tira a medicação dessas fibromulheres. Tá? E por que eu tô falando isso para vocês? Porque isso que eu vi é muito sério. Às vezes tem tempo que você me acompanha aqui, assiste minhas lives, assiste meus vídeos, né? Tem muito conteúdo aqui de alto valor. E aí dá na sua cabeça, eu vou tirar a medicação porque eu acho que eu já posso tirar. Não é assim. Tem um passo a passo, tem um como, tem várias ferramentas, tem um monte de técnicas que as fibromulheres aplicam na vida delas para aí sim os médicos tirarem a medicação delas. Então, vocês juízem nessa cabeça de vocês, tá bom? Então, eu quero deixar claro que essa live não tem a intenção de tirar a medicação de vocês. Isso vai acontecer quando você ter todos os passos, se você saber todas as técnicas, quando o seu corpo não precisar mais gritar de dor, gritar de fadiga, tá? Quando o seu corpo não precisar ter mais sintoma. E aí o médico vai tirar a medicação, tá bom? Então, cuidado com essa questão. Quando a gente fala de medicação, de remédios, a gente fala de dois conceitos com remédios aí, né? A primeira que todo mundo sabe, né? É que todo mundo acha que é só esse conceito, que é a substância, né? Ou um recurso utilizado aí para combater a dor, para combater uma doença, para ir ali no sintoma, né? Às vezes as pessoas acham que é até para curar. Então, o remédio, ele traz muito essa questão. O termo remédio traz muito essa questão de substância. Isso é válido, tem esse conceito de remédio mesmo. Mas tem um outro conceito de remédio que pode ser que você não saiba ainda, que é o que serve para aplacar, para tirar o sofrimento aí, seja o sofrimento moral, seja diminuir os males aí que acontece da vida. Então, remédio, aquilo que você faz para diminuir o impacto seu na vida. Então, não necessariamente remédio é medicação. Remédio é a forma com que você remedia algo. Você tira o impacto daquele mal. Então, eu quero que vocês tenham clareza desses dois conceitos que a gente vai estar abordando aqui hoje para vocês. O que acontece? Aquelas que não tomam remédio para fibromialgia e sente dor, é porque não está olhando para o que precisa olhar. Olha só, vou falar um negócio para a Cleusa e para as fibromulheres que estão pensando em desistir de si. Gente, desistir não é uma opção, tá bom? É uma coisa que eu falo para vocês, certo? Sempre assim. Desistir não é uma opção. Se Deus te criou, colocou você na Terra, nesse planeta aqui, e te colocou na vida, se ele não desistiu de você, não vai ser você que vai desistir de você, não. Tá? Você vai olhar para você e ver o que você precisa mudar, o que você precisa resolver. Então, desistir, risca isso do seu caderno, que não é uma opção. E para eu te provar que não interessa o tempo que você sofre com a fibromialgia, não interessa o que você já passou com a fibromialgia, independente de qualquer coisa, você pode sim atingir a remissão da fibromialgia sem precisar de medicação dentro de 3 meses, inclusive. E por que eu falo isso? Porque eu tenho vários casos, gente, relatados, inclusive tá aqui no meu canal do YouTube, né, estudos de caso, de fibromulheres, que antes de entrarem no Fibromulheres, passaram aí 30 anos com fibromialgia. Tinham fibromialgia antes da fibromialgia chamar fibromialgia. Passaram aí arrastadas, tendo que trabalhar arrastada. Professoras, né, que ia dar aula, depois chegava em casa, só ficava de cama, ficava dopada de medicação para conseguir trabalhar e depois, quando voltava para casa, só dormia, porque não conseguia fazer mais nada.
mais de 30 anos com a fibromialgia, sofrendo com a fibromialgia, e depois que elas aplicaram todo o método do Fibromulheres que eu ensino para elas, elas atingiram a remissão da fibromialgia e os médicos desmamaram elas. Então, não é para você desistir de você, porque o seu caso tem solução também. Fibromulheres que estavam em depressão, que assistiam às aulas do Fibromulheres numa cama, no quarto escuro, achando que elas não tinham mais jeito. E que hoje elas voltaram para o mercado de trabalho, estão ganhando dinheiro delas, com desmame da medicação. Então, não é o tempo de diagnóstico ou como que você vive com a fibromialgia que vai determinar se você vai atingir ou não a remissão da fibromialgia sem remédios. Eu sei que não tá fácil para você, sei que tá desafiador, né? Você ir com dor no corpo todo, 24 horas por dia, sentindo cansaço, insônia. Às vezes o que eu tô te falando aqui hoje, às vezes parece irreal para você. Parece surreal, assim, nossa, eu não consigo nem me imaginar desse jeito. Mas comece já a se imaginar desse jeito, porque é real. Tá? Porque se centenas de mulheres atingiram isso, indo na raiz, indo com as ferramentas certas, as técnicas necessárias, você também pode. Tá bom? E o que que acontece hoje? Muitas pessoas, elas se apegam com remédio. Quantas de vocês, né, tá com 40, 50, 60 anos, cresceu escutando que tinha que ir no médico, o médico receitar, que só remédio resolvia. Aí você vai tomando aí a amitriptilina, pregabalina, Velija, vai tomando um monte de medicação. E quantos efeitos colaterais essas medicações não dão? Só para vocês terem ideia, não existe uma medicação específica para fibromialgia. O que que os médicos fazem? Eles estudam, fazem um conjunto ali de medicações, focando no seu sintoma. Tanto que um monte de medicação indicada para fibromialgia é antidepressivo. Porque tem alteração ali nos neuroreceptores. Só que o que acontece? Fica só no superficial, por isso que você não está resolvendo seu problema. Quanto de dinheiro você já gastou por conta da fibromialgia? Achando que relaxante muscular, antidepressivo, pregabalina, tava achando que estava resolvendo seu caso, ou você sabia que não estava resolvendo seu caso e continuava porque você não sabe mais o que fazer?